Bom dia, pessoal, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui está a nossa Bíblia Sagrada, todas as manhãs lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor. É aqui que nós somos transformados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então comece a ler a Bíblia, peça ajuda do Espírito Santo, ore antes da leitura da palavra de Deus, a fim de que você aprenda, cresça, floresça e se desenvolva cada dia mais no Senhor. Estamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, 1 Crônicas 12, 1. Nós vamos falar hoje sobre o exército de Davi, como é que era. Vamos dar um breve resumo aqui de como era o exército de Davi. Vamos falar então sobre a lei do círculo íntimo. Nós vamos ver que o potencial do líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas. Vou repetir, o potencial de um líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas. Então, vamos ver aqui, 1 Crônicas 12, 1, desde já quero mandar um abraço para o Jaiminho, Jaime Barros, está aqui conosco. Olha o que diz 1 Crônicas 12, 1. São estes os que vieram a Davi, a Ziclac, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com um arco. E eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aizer, o chefe, Joás, filho de Semá, Gibeonita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraque e Jeú, o Anotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Zaiel, Zoanã, Josabade, o Gederatita, Elusais, Erimote, Belaías, Semarias, Cefatias, o Erufita, Eucana, Isaías, Azael, Joézer, Jazeboão, os Coreitas, Joela, Zebadias, filho de Jeroão, de Gedó. Dos Gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. E esse dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram-no em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim, de Judá, Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes disse: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas, né? Então, tremendo isso, como é importante nós trazemos para perto de nós a lei do círculo íntimo e aprendemos, conforme esse estudo da palavra de Deus, que o potencial de um líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas. Ou seja, não há líderes semelhantes a vigias solitários, não tem como. Se você está sozinho é porque você não está liderando ninguém. Pense em algum líder muito eficiente e você descobrirá que há pessoas em volta dele, estabelecendo um forte círculo íntimo, círculo mais próximo de amizade, de aliança e de serviço. Contrate os melhores auxiliares para que possa encontrar, desenvolva-os enquanto puder, entregue-lhes
tudo o que for possível. Quando você possui auxiliares adequados, o potencial sobe como se fosse um foguete. Sim, sobe o teu potencial e o potencial deles. Você vê, o potencial de todo líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas. Eu vou repetir, o potencial de todo líder é determinado pelas pessoas que lhe estão mais próximas. Se essas pessoas são fortes, então o líder pode causar um enorme impacto. Se são fracas, isso não acontecerá. Examine a maneira então como é que Davi reunia as pessoas-chave e como Davi as potencializava e se engrandecia junto com elas, segundo a mão forte e o favor do nosso Deus. Em primeiro lugar, Davi começou pela construção de um forte círculo íntimo antes de necessitar do mesmo. Ou seja, primeiro ele fez aquele círculo mais íntimo antes de necessitar da mesma. Davi começou construindo a sua equipe muito antes de ser coroado rei em Israel. O livro de 1 Crônicas enfatiza que muitos dos guerreiros se alinharam a Davi quando Davi ainda estava fugindo de Saul. Está lá em 1 Crônicas 12:14. Davi não atraiu simplesmente qualquer um. Davi atraiu líderes fortes e os potencializou e os desenvolveu. Em segundo lugar, nós vemos que Davi atraiu pessoas com dons diversificados. Nós vimos aqui no texto, cada um tinha características diferentes. Ou seja, Davi atraiu pessoas com dons diversificados. O que nós queremos dizer com isso? Davi atraiu homens de habilidades diversas. Fala-se a respeito de guerreiros experimentados, dotados de uma variedade de habilidades. Uns eram bons com espada, outros eram bons com arco, outros eram bons em atirar pedras, arqueiros que atiravam com as ambas mãos, direita e esquerda, nós lemos aqui no texto, arremessadores de pedras, lanceiros, muitos valentes de valor e centenas de capitães, ou seja, líderes de líderes, e com a ajuda desses homens, Davi sentiu-se pronto para tudo e vencia tudo que estava ao seu redor. Terceiro lugar, nós vemos que Davi gerou lealdade. Davi gerou lealdade. Os seguidores de Davi demonstraram lealdade impressionante a ele durante toda a sua vida. No período inicial, 3 desses homens arriscaram a própria vida para conseguirem para Davi uma porção de água, para que o rei bebesse da sua fonte favorita, que era a fonte de Belém. Décadas mais tarde, os homens que lhe eram mais próximos permaneceram com ele, mesmo quando Absalão, seu filho, se insurgiu e se rebelou contra o seu próprio pai, lá em 2 Samuel 15:21. Ou seja, esses homens mais próximos de Davi sempre pareciam prontos em dispor a sua vida em favor do seu rei. O rei aqui, é claro, Davi. E em quarto lugar, Davi delegou responsabilidade baseada na habilidade. Responsabilidade baseada em habilidades. Ou seja, Davi entregou constantemente autoridade a outros, delegou autoridade a outros, designou Joabe como comandante-geral do exército e sentiu-se igualmente seguro em dar a outros autoridade civil nas diversas áreas do seu reino. Logicamente, delegar autoridade sempre envolve risco. Eu vou repetir, delegar autoridade sobre outros sempre envolve risco. E lembre-se da decisão unilateral de Joabe de matar Abner, lá em 2 Samuel 3:22-30, nós vemos isso, Joabe foi lá, matou Abner, sendo que Davi não queria que isso acontecesse. Mas infelizmente, de forma sorrateira, e até cruel, ele acabou fazendo isso. Porém, grandes líderes arriscam delegação a fim de alcançarem um nível mais elevado de liderança. Vou repetir, grandes líderes arriscam delegar poder a outros a fim de alcançar um nível mais elevado de liderança. Então, quais foram os 4 pontos que nós vemos aqui na vida de Davi, que o fez, com que ele formasse um círculo íntimo de pessoas em aliança, de relacionamentos em aliança ao seu redor, a fim de que ele conseguisse concretizar o projeto de Deus à frente do reino de Israel
e também se tornasse um grande general de guerra, vencedor. Davi sempre venceu as suas batalhas. O grande segredo de Davi, em primeiro lugar, era o favor de Deus, a bênção de Deus, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, era o seu círculo íntimo, as pessoas, os guerreiros, os homens valentes que estavam ao redor de Davi. Os 4 princípios que aprendemos hoje, a maneira com que Davi reuniu as pessoas-chave. Em primeiro lugar, ele começou pela construção de um forte círculo íntimo, antes de necessitar do mesmo. Em segundo lugar, ele atraiu pessoas com dons diversificados. Em terceiro lugar, ele gerou lealdade nos seus líderes. Em quarto lugar, ele delegou responsabilidade baseado em habilidade. Então vale a pena ser feliz, vale a pena ser de Jesus, vale a pena liderar, sempre lembrando que liderança é influência. Quando você influencia positivamente uma pessoa, você está exercendo influência, você está exercendo liderança. Todo filho de Deus foi chamado a ser sal da terra, luz do mundo, a ser uma bênção nessa geração, a influenciar com a sua fé, com seus princípios e valores outras pessoas, a fim de que outros se acheguem aos pés de Jesus, assim como ele está, como discípulo de Jesus. Somos chamados a ser discípulos de Jesus, mas também a ser líderes segundo o seu coração, discipuladores, cuidadores de gente, desenvolvedores de pessoas, assim como Deus está nos aperfeiçoando, trabalhando conosco, através da nossa vida. Deus quer nos usar poderosamente na vida de muitas e muitas pessoas. E um dos grandes segredos do sucesso, da bênção, da prosperidade, da conquista e de novos patamares no Senhor é a lei do círculo íntimo que eu acabei de ensinar através da vida de Davi para você. Amém? Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Dá um joinha aí, aperta no sininho. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério pastoral. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Eu sou o pastor Giovani, Igreja Casa na Rocha. Venha nos conhecer quarta-feira agora, às 20 horas. Nós temos um culto abençoado, o culto da fé. Sexta-feira, às 15 horas, um culto à tarde agora, sexta-feira às 15 horas, o culto da vitória. E também na sexta-noite nós temos o nosso culto da juventude, um culto da juventude abençoado para você. No domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e um culto no domingo de manhã, às 9 horas, e às 19 horas, nosso culto principal, o culto da família. Entre também nas nossas redes sociais, estão aqui embaixo, todas as nossas redes sociais, o nosso site, que tem 8 cursos de graça para abençoar a tua vida, te fazer crescer, desenvolver, você florescer no Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero terminar orando, abençoando a sua vida, que Deus te abençoe desde Sião, que você alcance paz, prosperidade, bênção, justiça, graça e glória da parte do Senhor. Que o Senhor te ilumine, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua bênção, a sua graça, a sua glória sobre a tua vida, que o Senhor te levante, te cure, te restaure, te liberte, te proteja, te livre de todo mal e abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz do Senhor. Eu quero mandar um abração para o Érico Bruno Melo, a doutora Michele Souto, a Cida Tarte, a Thaís Tamara Arquitetura, o Nando Garcia, a Estela Silva, o Tiago Giroto, a Renata Balan, a Mari Gazi, o Jaime Barros, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Um grande abração, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.